Bom, continuando o assunto do vídeo anterior, vamos mostrar para vocês agora sobre gestão de dejetos e conversão energética dos dejetos de animais e também do esgoto, tá? Vamos lá, vou aqui compartilhar com vocês. Está aqui. Aqui dando exemplo, né, de uma criação de bovinos e no fundo, um grande biodigestor, tá? Vou explicando melhor daqui a pouco. Sabe-se, né, que ainda uma pequena parcela da energia convertida no mundo, energia elétrica gerada, por exemplo, ela vem de combustíveis renováveis. Sabe-se que também, né, fala-se do impacto ambiental causado pela queima dos combustíveis fósseis, por isso que é essencial investir em combustíveis, em fontes renováveis, tá? E uma dessas fontes fala-se da bioenergia. O que que seria bioenergia? Dando exemplos. Queima de bagaço de cana, queima de material lenhoso, resíduos da indústria papeleira, enfim, tá? E também fala-se no uso de produção de etanol, né, para ser usado como combustível veicular, mas assim ainda é muito pequeno, mas está crescendo no Brasil a participação da queima do biogás de aterro sanitário e também da queima de biogás proveniente de tratamento de esgoto, tratamento de efluentes, de dejetos de animais, principalmente. Ainda há uma demanda reprimida, tá? Um potencial enorme de geração de energia proveniente da utilização do biogás e também uma demanda reprimida da conversão de biogás para biometano, pensando principalmente como alternativa ao gás natural, né, conjugado ao petróleo ou não, ou para aplicações veiculares, né, veículos de grande porte, como comentei no vídeo anterior, tá? Ainda o Brasil, assim, comparando a Alemanha, por exemplo, a China, ainda não é uma produção muito grande de biogás, mas o potencial é enorme, tá? Outra coisa muito importante também, a, a participação da geração hidráulica no mundo tende a diminuir, não em números absolutos, mas em números relativos, devido à maior dificuldade de implantação de grandes empreendimentos hidráulicos, né, grandes usinas. Aqui, no contexto da energia da biomassa, o Brasil é líder mundial, apesar que nesse ponto aqui é mais por conta do setor sucro energético, etanol, carburante, tá? Ainda tem muito a crescer na parte de conversão do biogás, tá? Como comentei agora há pouco. Bom, já foi muito maior na participação da matriz hídrica, né, na matriz elétrica brasileira, que é números se tratando de potência instalada, tá? Aqui menos de 50%, já foi muito mais, mesmo com aumento da capacidade instalada em números absolutos, mas é porque a velocidade das instalações de módulos fotovoltaicos, geração eólica, por exemplo, tem sido muito maiores, a velocidade, né, de instalação no Brasil e no mundo. Então, aqui vocês estão vendo participação de biomassa mais biogás 7.000%, mas poderia ser muito maior, que dá para produzir muito mais energia do que produz hoje. Vou comentar com mais detalhes daqui a pouco. Na bacia do Rio Miranda, ela não tem nenhuma usina hidrelétrica, até onde eu sei, nem uma UHE, que é uma grande central, né, acima de 30 megawatts, também não tem nenhuma PCH, que vai entre 1 e 30 megawatts, com área alagada até 3 quilômetros quadrados, e não sei se tem, talvez também não, alguma CGH, Central Geradora Hidrelétrica, tá? Então, também porque não há um potencial, pode até ter um pequeno potencial, principalmente regiões aí de relevo mais acentuado para geração hidrelétrica, mas com o tempo está ficando cada vez mais difícil devido aos grandes custos ambientais para a instalação desses empreendimentos. Vocês estão vendo aí o mapa, ele é antigo, tá? De UHEs inventariadas, né? Aqui que fala inventariada, que tem o inventário que há um potencial hidrelétrico, mas até ser instalado vai saber, né? Algumas delas foram realmente plantadas, já estão em operação, algumas em construção, mas apenas algumas dessas que estão inventariadas aqui, tá? Isto é, há uma tendência cada vez maior de
e plantação de outras fontes renováveis de energia, com exceção das hidrelétricas. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui. O que seria a conversão energética usando os dejetos? É coletando eles e levando para o biodigestor, que é um processo lento. Ao contrário de outras conversões de energia, como a combustão, que é rápida, a da biodigestão é lenta. Claro que depende do tipo de efluente. Por exemplo, o efluente que tem maior proporção DBO sobre DQO, mais próximo de 1, mais rápida a sua biodigestão. Isto é, dejetos de animais, esgoto doméstico, soro de leite, né, que é um principal subproduto da produção de queijo, alguns resíduos, alguns, vou falar subprodutos, né, porque quando fala subproduto é algo que pode ser aproveitado para outro fim, né? Quando falo resíduo, que não. Então, subproduto, por exemplo, sangue de animais que pode ser facilmente biodigerido. Então, dependendo do material, né, do substrato, que é a fonte, né, de biogás, dependendo da tecnologia implantada também, dependendo também do volume, da capacidade do biodigestor, ela tem a biodigestão demora alguns dias, em torno aí vou colocar entre 5 e 10 dias, tá? Então, o que que tem nele? O que que tem nele? Quando você produz biogás, né? Mais ou menos em torno de 40 a 70% do biogás é gás metano. O restante é dióxido de carbono com traços de água, de outros compostos sulfurosos como gás H2S. Tá? Então, é um processo que requer alguns dias, né? Claro que tem biodigestores mais avançados e que o tempo de detenção hidráulica é menor. O que, que é isso? É o tempo em que ocorre a biodigestão, né? Dentro desses reservatórios, né? Desses reatores. E esse biogás, ele é queimado no gerador, mas antes é essencial, é muito essencial que passe por um processo de tratamento, usando carvão ativado, silica gel, limalha de ferro, enfim, materiais que possam absorver essa água, absorver o H2S, que é altamente contaminante, ele degrada com muita facilidade, né, os materiais ferrosos de um gerador, as guarnições, as vedações de borracha, etc., né? Aí vocês estão vendo, esgoto pode virar energia, pensando também em geração de biogás para biogás oriundo do esgoto. Embora a grande maioria das instalações de ETs, né, estações de tratamento de esgoto, não há condições para produzir biogás em grande quantidade, porque elas foram projetadas apenas para tratar esgoto. Também porque tem algumas instalações que estão dentro de municípios, das cidades, desculpa, das zonas urbanas, ou há um grande volume de biogás que necessitaria de grandes áreas para sua implantação. Então, imagina, né, grandes biodigestores recebendo o esgoto de milhares ou até mesmo milhões de habitantes. Não tem que ser áreas enormes. Então, tem algumas instalações que são mais sucintas, são mais enxutas, tá? Pensando no que no tratamento mais rápido, envolvendo processos, inclusive químicos, né, de tratamento do esgoto. Então, vocês estão vendo aqui coleta do esgoto, biodigestor, pensando aí numa comunidade rural, um pequeno distrito, né? E dá para instalar biodigestor e coletar o biogás para gerar energia elétrica, por exemplo. Tá? Aí o exemplo de uma instalação rural, tá? Onde tem um tipo de biodigestor chamado canadense ou marinha, onde os dejetos que vêm dessa instalação, eles são conduzidos, aí ficam embaixo dessa lona preta, né? Geralmente a lona é de cor escura para absorver calor do sol. E esse tipo de biodigestor, ele é raso, tá no máximo 1,5 m, mais ou menos, tá? Tem o maior contato aqui com essa área, tem uma área superficial maior, né? Para homogeneizar a biodigestão, tá? Ao contrário de outros biodigestores menores, que são mais profundos, como o, o indiano canadense, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas o que que acontece aqui? O substrato ele é conduzido nesses biodigestores, tá? Ficam aí biodigerindo por dias, aí depois vão para essas lagoas de decantação, e aí tanto o digestato, que é a água tratada, o semi-tratada, enfim, o esgoto tratado, e o lodo pode ser usado para adubação.
Aí que vocês estão vendo aqui, nessa primeira foto, nem tanto, nas outras vocês vão ver melhor, que tem tubulações de cor amarela, tá? De gás, e geralmente é gás natural, mas também podendo ser de biogás, tá? Aqui, ó. Que depois ele é conduzido para uma usina de conversão para biometano ou para queima de biogás, uma termoelétrica, tá? No Brasil é muito comum essa tecnologia, né? Visto aí uma possibilidade de ser estendido em uma grande área. Como assim? Em países com grande densidade demográfica, não é conveniente usar esse tipo de biodigestor, devido à sua grande área. E no Brasil, há uma grande vantagem, porque país de clima muito frio, essa tecnologia pode até ser pior. Por quê? Porque para biodigestão, tem que ter um controle da temperatura. Em país de clima muito frio, tem que até aquecer o efluente, porque abaixo de zero simplesmente não há biodigestão. Então, em países de clima muito frio, recomenda-se biodigestores profundos, onde há o menor contato possível com não o contato menor possível com a atmosfera, mas o menor contato possível com o ambiente fora dele, né? Então, quanto mais contato com o solo, melhor, porque o solo ele retém mais calor, né? Ele é mais estável. A temperatura do solo, do subsolo, ele é mais estável do que da atmosfera. Então, vocês vão vendo aqui, né? Vou até pular um pouco. O biodigestor indiano que é o de cima, aqui nos dois desenhos, né? Superior à esquerda, e o chinês, que é o inferior à esquerda, eles são mais profundos, têm mais contato com o solo e menos com o ambiente atmosférico. Então, ao menor contato com a atmosfera, ao menor risco de resfriamento do material a ser biodigerido. Ao contrário desse que é canadense, que ele tem um grande contato com ar, né? Via lona, e menor contato com o solo, tá? Permitido uma melhor homogeneização do tratamento, né, da biodigestão, tá? E no caso do Brasil, não precisa de aquecimento, como na Alemanha, por exemplo, tá? Aquecimento do efluente, tá? Aqui, por exemplo, foi instalado em Ponta Grossa um tipo de um biodigestor, né? São dois hemisférios, que pode receber também alguns resíduos sólidos, né? Desde que sejam bem úmidos, tal, que tem uma fácil digestão, né? Quando eu falo material de fácil digestão, né? Que tem uns materiais de difícil, né? Digestão, como madeira, casca de ovo, acho que também pode ser considerado também de difícil de biodigestão. E embaixo do lado direito, uma tecnologia chamada WASP. O ASP, que é a sigla em inglês, também Ralph, que é em português. Tá? Que ele tem a vantagem de ter uma digestão mais rápida. Tá? O tempo de detenção hidráulica é menor. Mas ele é mais caro. Mas aí também pensando na produção de biogás. Bom, todos eles, né, pensando na produção de biogás, tanto o canadense, o marinha, quanto o indiano. Qual é a diferença entre o indiano e o chinês? O indiano ele tem uma campânula metálica um, que ela vai subindo à medida que aumenta o volume de biogás. Já o chinês não, ele pode ser totalmente enterrado, ele não tem essa campânula, e o biogás ele é diretamente conduzido a um reservatório, um gasômetro que fica afastado dele, né? Quando fala afastado, assim, não está junto com a estrutura, né, do biodigestor. Esse biodigestor pode ser de concreto, tá? Material cerâmico. O asbe também pode ser de material cerâmico, concreto, mas pode ser esses tanques aí de fibra de vidro ou de aço inox ou aço carbono pintado, revestido por dentro por resina epóxi, enfim. E aí, exemplo tal de uma tecnologia mais doméstica ou para pequenas comunidades, pequenos volumes de resíduos, né? Gerando biogás para alimentar um fogão ou um queimador, tá? Eu vou dar uma parada aqui vou parar aqui, não, eu vou fazer um outro vídeo, vou fazer o terceiro vídeo, né? Começar a partir destas fotos aqui de estações de tratamento de esgoto, tá? Até daqui a pouco.